E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse novo vídeo aqui nós vamos responder uma pergunta aí dos assinantes do canal aí, né? Que tem me perguntado sempre, PIC ou Arduino para os projetos, né? Então eu vou responder logo de início. Para quem está começando com eletrônica agora e não entende muito de eletrônica e nem muito de programação, já vou logo indicando o Arduino. Temos aqui o Arduino Uno, o Nano e o Arduino Mega, né? Por que o Arduino, né? O Arduino, pessoal, tudo está mais fácil, né? Você comprou um Arduino Uno desse daqui, já com um simples Arduino Uno desse em mãos, você já consegue fazer os primeiros projetos. Desde o projeto básico, que é piscar o LED, que ele já vem acoplado aqui na placa, né? Um projeto mais simples, que é o início, né? Como até um projeto um pouco mais sofisticado, que é ligar um display LCD, que nem esse daqui. Então, você, com um Arduino Uno em mãos, você já consegue fazer isso. Já o microcontrolador PIC, né? Esse daqui, embora a gente tenha hoje em dia algumas placas de desenvolvimento também que facilita bastante, né? Mas no geral ele vem dessa forma aqui, o processador, né? Sem nada. E para você conseguir usar, você vai ter que ter alguns conhecimentos, como qual pino vai a alimentação, né? Você vai precisar saber que precisa gerar um sinal, um clock, né? Um clock que é gerado por um cristal, né? E que você tem que instalar ele com capacitores. O pino 1 precisa de um reset, né? Colocar em nível alto para dar o reset, senão ele também não vai funcionar. Você precisa conhecer detalhadamente cada pino aqui para você poder ligar. Por exemplo, eu vou fazer um sensor de temperatura do motor. Qual desses pinos que eu vou ligar o sensor de temperatura para poder usar o processador, né? O Arduino, você tem aqui, ó, as portas analógica digital, ó, tem o A0 até o A7, né? Pronto, é só escolher uma dessas daqui que você já tem fácil aí o seu sensor de temperatura, né? Tá? Outro detalhe, tendo um Arduino, um cabo USB e um computador, você já vai programar. O PIC não, você precisa ter esse cara aqui, ó, também, para poder transferir, ó, o seu software para o microcontrolador, tá? Pode ser feito assim diretamente, ou você pode colocar os cabos aqui na placa que você desenvolveu. E isso aqui tem um custo, né? Seria um custo adicional. O software para Arduino, gratuito. Aqui, nem sempre. Muito raro uma versão gratuita para você desenvolver um projeto inteiro. No Arduino, exemplos, código pronto, tem muita coisa na internet. Aqui, bem menos, tá certo? Então, para quem está começando agora, Arduino. Se o projeto é simples, pode começar com Arduino Uno, Arduino Nano, Leonardo, Mini, Lilypad. Um projeto mais sofisticado, que requer mais pinos, é Arduino Mega. Quem conhece aí do canal já ouviu falar do Speeduino. Speeduino é um projeto de injeção eletrônica programável, feita com o Arduino Mega. Quem não conhece ainda, pesquisa para vocês verem só que interessante que é, né? Eu tenho aqui então nós temos aqui a minha injeção eletrônica, tá? Que eu estou desenvolvendo aqui já há algum tempo, já tem uns 3 anos que eu estou desenvolvendo, tá? Por que eu falo desenvolvendo? Que todo dia tem uma ideia nova, né? E essa ideia nova a gente acaba acrescentando aqui. Às vezes dá certo, às vezes não. Então por isso que é assim, desse jeito, essa placa ilhada, né?
onde permite fazer as alterações necessárias, fácil, né? E não fica bonito, mas dá para fazer, qualquer modificação que eu precisar fazer aqui eu consigo fazer. Não gosto de protoboard para veículo, porque a protoboard, as peças ficam saindo, ficam desconectando. Imagina você fazer um teste no veículo com os pinos assim, dessa forma aqui, ó, né? Igual aqui no Arduino. Isso aqui fica, você faz uma curva com o carro, sai do lugar e tudo para. Então eu prefiro dessa forma aqui. Vamos lá a mais detalhes aqui da nossa injeção. Aqui nós temos o microprocessador principal. Eu usei aqui o PIC 18F4520. Se fosse começar hoje, eu usaria o Mega aqui, ó, o Arduino Mega, né? Nós estamos falando de outros tempos, né? Aqui, ó, lembra que eu falei do cristal do clock? Ó, tem um cristal de 20 MHz aqui, ó, com os capacitores que precisa. Esse resistor aqui é o que alimenta o reset aqui para funcionar. E todos os pinos aqui com as suas devidas ligações aqui por baixo, ó. Esses pinos aqui é onde eu conecto o display LCD que está no painel do veículo. Aqui é a fonte de 5 volts para alimentar os microprocessadores. Essa plaquinha aqui é o que faz o atuador da marcha lenta, tá? Nós temos aqui um PIC 12F675 e um CI Drive controlador de motor de passo, tá? Muito em breve nós vamos no canal ter um vídeo falando só sobre isso. Nós vamos construir um atuador de marcha lenta usando o Arduino e o CI Drive. Aqui eu tenho 2 botões aqui para controlar manualmente, caso seja necessário, mas esse sistema aqui, ele conversa com o microcontrolador principal e ele controla a marcha lenta conforme a temperatura do motor, a rotação, né? Tá? Mantendo sempre uma marcha lenta lisinha, bem certinha, que o motor não apaga conforme você liga dispositivo, tipo ligou o farol, entrou a ventoinha, a rotação cai e o atuador de marcha lenta mantém a rotação ideal, né? Esse outro piquezinho aqui, ó, de 8 pinos também, é o 12F675. Ele faz a função de controle de corrente do bico. Ele é o chamado pick and hold. Esse CI aqui, quando você trabalha com bico de baixa impedância, quem mexe com preparação aí, usa bicos de alto desempenho, sabe que precisa ter um módulo à parte para poder fazer essa função de controle de corrente do bico. Eu acrescentei aqui, como eu uso um bico só monoponto, é um bico de baixa corrente, então ele precisa fazer esse controle de corrente para não ter queima do bico injetor. Esse componente aqui é o IRF3205, ele é um MOSFET e é ele que faz o atuador do bico injetor, tá? É ele que faz o serviço de atuar o bico injetor, né? Esse outro aqui é um TIP 41, ele faz a partida a frio, e esse outro aqui também é um TIP 41 e a função dele é acionar os relés que alimenta bico injetor, alimenta a bomba de combustível e também o aquecimento da sonda lambda. Então é isso daí nossa injeção eletrônica programável. Ó, aqui nós ligamos o teclado, onde eu posso atualizar os parâmetros da injeção. Então é isso aí. Então para quem está começando agora, eu recomendo o uso do Arduino, e a gente vai fazer uma análise agora de uma comparação dos 2 processadores. O processador que vai no Arduino e o processador PIC em geral, beleza? Bom, pessoal, vamos entender melhor aqui o nosso Arduino, né? Aqui eu tenho uma foto do microcontrolador do Arduino, tá? É o Atmega 328P, né? Esse mesmo microcontrolador aqui fora, né? Percebam que ele fora, ele fica exatamente igual ao microcontrolador PIC, né? Sem
nenhuma facilidade, né? Vamos falar assim. Essa plataforma de desenvolvimento aqui, o Arduino, tá? Ela foi criada em 2005 na Itália com a intenção de facilitar o desenvolvimento de projetos, né? E também para a educação, tá? O que nós temos aqui na placa de desenvolvimento Arduino, né? Nós temos esse componente aqui, que ele faz a comunicação do microcontrolador com a porta USB, né? Por aqui que a gente faz a gravação, e também se comunica pela comunicação TX-RX aqui na porta serial, tá? Esse aqui é o cristal que eu falei para vocês, né? O cristal que gera o clock de 16 MHz no caso do Arduino. Aqui nós temos o regulador de tensão, tá? Porque esse microprocessador aqui trabalha com a tensão de 5 volts, tá? E aqui onde você liga a fonte, você pode ligar uma fonte entre 7 e 12 volts, tá? Você ligando uma fonte nessa tensão, com esse regulador sempre vai estar em 5 volts aqui a alimentação do microcontrolador, né? Mas isso que eu queria mostrar para vocês. O microcontrolador do Arduino fora da placa é a mesma situação que o microcontrolador PIC, né? Você pode montar um dispositivo assim? Pode, sem problema, tá? Só que daí você vai ter que conhecer pino a pino aqui, quem é a alimentação, quem é o reset, vai ter que colocar o cristal do clock, tá? Então, fica um trabalho bem mais complicado, né? Tá? E aqui você tem as especificações das portas, tudo bem mais fácil, né? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é o Arduino Uno com o microcontrolador Atmega 328, mas na versão SMD, tá? Mas é a mesma coisa. Esse modelo aqui, ele é conhecido como o Arduino chinês, né? Que usa esse chip aqui de comunicação, ele é diferente, usa o CH340, tá? Mas funciona da mesma forma, sem nenhuma novidade. Esse aqui é o meu preferido, que é o Arduino Nano, também uso o processador Atmega 328. O que quer dizer? Que eles têm a mesma capacidade de processamento, tá? A única diferença é que aqui você trabalha mais voltado para solda, né? E também a placa é mais compacta para fazer alguns desenvolvimentos, né? Depois tem outros tipos, nós temos aqui o LilyPad, né? Que usa o Atmega 328, o Mini também usa o Atmega 328 e o Arduino Leonardo, né? E entre outros, tá? São várias placas diferentes que nós temos aí no mercado. Esse aqui é o Arduino Mega. Ele usa o processador Atmega 2560, tá? Com bem mais pinos, tem uma capacidade de processamento mais rápida, né? E tem também mais portas de comunicação, né? Vejam lá que ele tem bastante porta aí. Para um projeto com mais sensores, com mais atuadores, esse aqui é o mais indicado, ó. Esse aqui é o legítimo italiano, ó, tá? O legítimo usa esse chip de comunicação aqui, ó, tá? Nós temos aqui as informações técnicas, tá? Do Atmega 328P, tá? Isso aqui você consegue facilmente na internet, no Google, digitando Atmega 328P. Pode colocar lá datasheet. Essa informação o fabricante disponibiliza para você gratuitamente, já que você pode ser um potencial comprador de processadores deles aí, né? Tá? E aí a gente tem uma ideia de como que é o processador, né? Qual é a capacidade dele. Ele é um processador de 8 bits, né?
ele tem 32 KB de memória flash. Resumindo, o que seria isso, né? Para você ter um computador, você tem que ter um processador, né? Uma memória flash, que seria o HD, né? Uma memória RAM, tá? Então nós temos aqui 32 kilobytes de memória flash, que é onde fica armazenado o programa que você desenvolveu, tá? 1 KB de EEPROM, que é a memória onde você, quando você tem um projeto que você vai precisar gravar parâmetros, né? Igual o nosso último simulador de sinal de roda fone, que a gente podia gravar e memorizar os sinais para a próxima vez estar lá, não precisa ter que fazer novamente. Então ele grava na memória EEPROM, e ele tem 1 KB de memória EEPROM, 2 KB de memória RAM, tá? Ou seja, o microcontrolador Atmega 328P é um computador completo, tá? Só que ele é um computador com as mesmas características dos computadores lá do início dos anos 80, tá? É um processador de 8 bits com baixa capacidade. Quem conheceu os computadores lá dos anos 80, ele seria um XT, tá? Mas para muitas aplicações está de bom tamanho, né? Ele tem 6 pinos voltado para sinal PWM, 8 canal de 10 bits de conversor de analógico para digital, né? Tem comunicação SPI, tem uma comunicação IC2C, tá? E entre outras funções, tá? Os processadores da Atmel, do Arduino, hoje eles são também fabricados pela Microchip, que comprou a empresa Atmel. Beleza, galera?